Determine o complemento dos ângulos abaixo. Complemento de um ângulo é a quantidade que falta para ele atingir 90 graus. Então, amiguinho, para eu saber o complemento de 52 graus, por exemplo, basta eu fazer 90 graus menos 52. 90 graus menos 52 graus, né? 38 graus. Não precisa nem perder muito tempo. Então, o complemento de 52 graus é 38 graus. Essa é a resposta da alternativa A. E na B, né? 36 graus e 40 minutos. Então, basta eu fazer 90 graus menos esse ângulo ali. 90 menos 36 e 40. Como é que faz isso aí, né, amiguinho? Qual é o procedimento aqui? O procedimento é o seguinte. O 90 virou o quê? Virou 89, né? E empresta 1 grau para o outro lado. Só que 1 grau são 60 minutos. Então, ficou 89 graus e 60 minutos. 60 menos 40 dá quanto, amiguinho? 20, né? Ó, 20. E 89 menos 36 dá 3,53. Então a resposta final da alternativa B ficou sendo 53 graus e 20 minutos. Essa é a resposta da A e essa aqui a resposta da B. Determine o suplemento dos ângulos abaixo. Suplemento é quanto falta para fechar 180 graus, né? Então, para encontrar o suplemento de um ângulo, eu devo fazer 180 graus menos o ângulo. Então, na alternativa A, eu vou fazer 180 graus menos 110 graus. Não tem muito cálculo a ser feito. A resposta final é 70 graus. Então, o suplemento de 110 graus é 70 graus. Alternativa B, eu tenho que fazer 180 menos 125, 42 e 28. Bom, eu não tenho nada aqui e nem nada aqui, então eu preciso colocar valores aqui para poder diminuir dos de baixo, né? O 180 vai virar 179, né? E vai emprestar 1 grau para o outro lado, só que 1 grau são 60 minutos. Bom, eu preciso diminuir alguma coisa do 28, então 60 minutos vai se transformar em 59 minutos e vai emprestar 1 minuto, que são 60 segundos. Então, amiguinho, agora dá para fazer a conta. 60 menos 28, 32 segundos. 59 menos 42 dá 17. 9 menos 5 é 4. 7 menos 2 é 5. E 1 menos 1 é 0. Então, a resposta final ficou sendo 54 graus, 17 minutos e 32 segundos. Esse é o suplemento do ângulo B. Represente os ângulos abaixo em graus, minutos e segundos. Eles estão na forma decimal e eu tenho que converter para o outro formato, né, amiguinho? Então é assim, ó, 53,6 graus. Esse vírgula 6, o número que está depois da vírgula, eu devo multiplicar por 60, porque 1 grau são 60 minutos. Então, esse ponto 6 eu devo fazer vezes 60. Então aqui, amiguinho, ó, 60 multiplicado por 0,6... 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 6, 0, né? Você soma 0, 6, 3, ó, uma casa, então deu 36, tá? Então, 53,6 graus é a mesma coisa que 53 graus e 36 minutos. Ok, amiguinho? Vamos para o segundo cálculo, ó. 114,72. O número que está depois da vírgula eu devo multiplicar por 60. Então, 0,72 vezes 60. Vamos lá então? Ó, 60 multiplicado por 0,72. Vamos ver o que vai dar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6 é 12. 7 vezes 0 é 0. Começa do segundo número. 6 vezes 7 é 42. Né, amiguinho? 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 6 é 0. Aí a gente soma aqui, não é assim? 0, 2, 3 e 4. Quantas casas? 1, 2. Então, 1, 2. 43,2, né? Então, amiguinho, é assim, ó. Isso aqui representa, olha só, 43,2 minutos. Mas eu não posso deixar esse vírgula 2. Eu tenho que converter esse vírgula 2 para segundos. Como é que eu faço? Eu pego esse 0,2 e multiplico por 60. Então é 60 vezes 0,2. Olha lá, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0. Aí soma, né? Ó,
Ó, uma casa, 2 e 1. Ó, uma casa, então uma casa. Deu 12,0. Então o que acontece? 12 segundos. Então o que eu tenho aqui? 114,72 graus é a mesma coisa aqui. 114 graus. Ó, 43 minutos. E ó, e 12 segundos. Essa é a resposta para a alternativa B. A medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu complemento. Determine o valor do ângulo. Muito importante agora a gente ter uma noção inicial. Um ângulo que eu não conheço, eu represento ele por x. O que é o complemento de um ângulo? É aquilo que falta para dar 90 graus. Por exemplo, o complemento de 40 graus é 50 graus. Como é que eu encontro o complemento? Fazendo 90 graus menos o ângulo. Então, se eu chamei o ângulo de x, o complemento dele eu vou chamar de 90 graus menos x. E o suplemento é quanto falta para dar 180 graus. Então, eu chamo o suplemento de um ângulo de 180 graus menos x. Ok, amiguinho? Isso ajuda bastante. Quer ver como é que fica agora? A medida de um ângulo, ou seja, x, né, é igual ao dobro da medida do seu complemento. O dobro é 2 vezes. O que ele está querendo dizer com isso? Que o ângulo x é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes a medida do seu complemento, que é o 90 menos x. Aí tem que botar um parênteses, tá? Tá aí o que ele está dizendo. Medida de um ângulo é igual ao dobro, 2 vezes a medida do seu complemento. Aqui nós vamos usar a propriedade distributiva, tá? Então vai ficar x é igual a 2 vezes 90, que é 180 graus, menos 2x. Traz o menos 2x para cá. X mais 2x é igual a 180 graus. X mais 2x é 3x, então 3x é igual a 180. Passa o 3 dividindo, amiguinho. X é 180 graus dividido por 3, né? X é igual a 60 graus. Então eu posso afirmar, né, que o ângulo x mede 60 graus. Essa é a resposta da questão, então. Resposta, ele pede a medida do ângulo, 60 graus. A soma de um ângulo com metade de seu suplemento é igual a 110 graus. Determine o ângulo. Então, o ângulo que a gente não conhece, a gente chama de x. A soma de um ângulo com metade de seu suplemento. Então é para somar o x mais a metade do suplemento. A metade significa dividir por 2, né, amiguinho? Quem é o suplemento? 180 menos x. Então, ficou x mais 180 graus menos x dividido por 2. Isso aqui é metade do suplemento. Isso é igual a 110 graus. Agora o que a gente tem que fazer, amiguinho? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui tem 1, não aparece nada, aqui tem 1 também. O MMC é 2, né? 2 dá para dividir por todos. 2 dividido por 1 dá 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 180 menos x, 180 graus menos x. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 110, 220. Como eu tirei o MMC dos dois lados da equação, esse valor não me interessa mais, eu posso cancelar ele. Então o que acontece aqui, ó? 2x menos x dá x, né? 180 vai para lá diminuindo, então x é igual a 220 graus menos 180 graus. X é igual a 40 graus. O que ele está pedindo para a gente? Determine o valor do ângulo. O valor do ângulo é 40 graus, amiguinho. Então a resposta final da questão é essa aqui, 40 graus. O suplemento de um ângulo diminuído do dobro do seu complemento é igual a 80 graus. Determine o complemento do ângulo. Nossa! Então vamos lá, amiguinho. O suplemento de um ângulo é o 180 graus menos x. Aqui, ó. Diminuído do dobro do seu complemento. Então é para multiplicar o complemento por 2 vezes, né? Por 2. Então, lá, menos 2 vezes 90 menos x. Suplemento diminuído do dobro do complemento. É o que está aqui. É igual a 80 graus. Então vamos lá, amiguinho. Então ficou 180 graus menos x. Tem que entender o seguinte, esse menos 2 multiplica aqui lá. Menos 2 vezes 90 dá menos 180. Menos 2 vezes menos x dá mais 2x, né? Negativo multiplicado por negativo dá positivo.
Isso é igual a 80 graus. Então, amiguinho, 180 com menos 180 cancela, menos x mais 2x dá só x. E a resposta já apareceu aqui, ó. O x vale 80 graus. Só que olha só, ele pede o quê? Para marcar no gabarito, né? Para dar como resultado o complemento do ângulo. Ele não pede o valor do ângulo. O x é 80 graus, sim. Mas a resposta final não é essa. Qual é o complemento de 80 graus, amiguinho? O complemento de 80 graus é 10 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Temos aqui duas retas, a reta R e a reta S, né? E elas formam, elas vão gerar ângulos opostos pelo vértice. Quem seriam esses ângulos? Ó, dois ângulos opostos pelo vértice seriam esse aqui e esse aqui. Observando, amiguinho, o que você acha a respeito desses dois ângulos? Eles são congruentes, eles têm as mesmas medidas. Então, se eu chamar, né, a medida desse ângulo aqui de θ, essa medida aqui também vai ser θ. Ok, amiguinho? Eles são congruentes, eles têm as mesmas medidas. Se aqui for 60 graus, aqui também é 60 graus. E a mesma coisa ocorre com os outros dois. Esse aqui, que eu vou chamar de alfa, tem a mesma medida desse aqui, né? Essa medida eu vou chamar de alfa. Então perceba, amiguinho, que eu tenho só duas medidas angulares diferentes aí, tá? E mais uma coisa ainda. Você pode perceber que daqui até aqui é uma linha reta, ó, né? Ó, a reta R, ó. Esse ângulo aqui, ó, o alfa e o θ somados tem que formar 180 graus. Então, θ mais alfa tem que ser igual a 180 graus. E quando a soma deles é de 180 graus, como é que eles são chamados? Suplementares. O alfa e o θ são suplementares. Ok, amiguinho? Mesma medida aqui e aqui, mesma medida aqui e aqui. E a soma dos dois, né? Esse mais esse, 180 graus. Obtenha o valor do ângulo θ. Ó, amiguinho, você pode perceber que o 5x menos 25 graus e o 2x mais 20 graus são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles apresentam a mesma medida. Então, eu posso igualar o 5x menos 25 graus ao 2x mais 20 graus. Vamos fazer isso aqui? Ó, 5x menos 25 graus igual a 2x mais 20 graus. Traz o x para cá, ele vem diminuindo, né? Então, 5x menos 2x é igual a 20 graus mais 25 graus, amiguinho. Então, ó, 5 menos 2 dá 3x, que é igual a 20 mais 25, que é 45 graus. Você passa o 3 dividindo. Então, x é 45 graus dividido por 3. 45 por 3, amiguinho, 15 graus. Agora, vamos lá. Não é o x que ele está pedindo, tá? Ele está pedindo o valor do θ. Então, observe o seguinte. Eu devo encontrar o valor desse ângulo e o valor desse. Vamos lá? Quanto que é o x? Não é 15 graus? Então vamos substituir aqui, ó. 5 vezes 15 graus menos 25, amiguinho. Quanto que dá essa conta? 5 vezes 15 é 75. 75 menos 25 é 50 graus. Então a medida angular aqui, ó, é de 50 graus. Esse ângulo aqui mede 50 graus. A mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 15 é 30, mais 20 também dá 50. A gente sabe que esses dois ângulos são o quê? Suplementares. Então esse 50 que é aqui, ó, mais o θ, tem que dar quanto? 180. Vamos colocar isso aqui? 50 graus mais θ tem que ser igual a 180 graus, amiguinho. Passa o 50 para lá diminuindo. θ é 180 graus menos 50 graus, não é isso? Então o θ vem a ser quanto? 130 graus. Então ele está pedindo obter o valor do ângulo θ, a resposta final. Como é que ela fica, amiguinho? Ó, resposta da questão. O θ é igual a 130 graus. Ângulos correspondentes. Amiguinho, nós temos duas retas, a reta R e a reta S, e uma terceira reta transversal T. Ó, podemos afirmar o seguinte, o que são ângulos correspondentes? São pares de ângulos não adjacentes, situados em um mesmo lado de uma reta, transversal T, mesmo lado, né? Um na região interna é essa região de dentro aqui, ó, e outro na região externa, as retas R e S. Entendeu tudo, né, amiguinho? Então, ó, de uma maneira bem rápida e bem simples. Esse é o correspondente daquele ali, ó.
certo? Digamos assim que eles estejam mais ou menos na mesma posição, ó. Esse está aqui, que ele está ali, em relação a essa reta, em relação a essa, ó. Da mesma forma, por exemplo, que esse ângulo aqui é o correspondente a esse, ó. Da mesma forma que esse aqui, ó, é o correspondente desse. E da mesma forma que esse último aqui é o correspondente desse ângulo aqui. Ok, amiguinho? Então, esses são ângulos correspondentes. Ângulos alternos internos. São pares de ângulos não adjacentes, situados em lados opostos em relação a uma reta transversal T, né? A reta transversal é essa aqui. Ambos na região interna, as retas RS. Então, os alternos internos devem estar na parte interna das retas RS. Alterno interno, um é desse lado e o outro é do outro lado. Então, o A e o B são ângulos alternos internos, assim como esse e esse aqui. Esses dois também são ângulos alternos internos. Ângulos alternos externos. Agora eles estão na parte de fora da reta transversal, né? Ó, são pares de ângulos não adjacentes situados em lados opostos em relação a uma reta transversal T, ambos na região externa às retas RS. Então os alternos externos são esses caras aqui, ó. Um está de um lado, o outro está do outro, né? Na parte externa das retas. Da mesma forma que o A e o B são alternos externos, esses outros dois ângulos aqui, ó, esse em relação a esse aqui, ó, também são alternos externos. Ângulos colaterais internos. Colaterais, ó, mesmo lado, amiguinho. E na parte de dentro, colaterais internos, mesmo lado e na parte de dentro. São pares de ângulos não adjacentes, situados no mesmo lado, do lado em relação à reta transversal T, ou do mesmo lado, né? Ambos na região interna. Então esses dois, o A e B, ó, eles estão do mesmo lado e na região interna. Então eles são colaterais internos. Da mesma forma que esse aqui seria o colateral interno desse aqui, ó. Esses dois aqui também são colaterais internos. Ângulos colaterais externos. Colaterais quer dizer mesmo lado. Externos na parte de fora. Então, amiguinho, o A e o B, conforme você pode ver aqui, são colaterais externos. São pares de ângulos não adjacentes, situados no mesmo lado em relação a uma reta transversal T, ambos na região externa, as retas RS, na região de fora. Então, esse e esse são colaterais externos, assim como esse e esse aqui, ó. Esses dois aqui também são colaterais externos.